Gênesis capítulo 1. Vou dar uma noção para a galera aqui do meu lado esquerdo. Se vocês perceberem que a luz verde apaga, vocês me avisam. Tá? Semana passada acabou a bateria no meio, e o resto da aula ficou sem áudio. Só para ver. Alcança as canetas para mim também. Acha as canetas aí para mim. Eu acho. Quem está comigo? Gênesis capítulo 1. Semana passada nós demos uma adiantada. Vamos voltar um pouquinho? Volta uma página aí, eu quero só comentar algo com vocês antes da gente começar. Sobre o que nós estudamos na semana passada. Versículo 11 do capítulo 1. Quem está comigo? Gênesis 1, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia terceiro, e disse Deus. Até aqui. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. Coloca entre parênteses essa palavra produziram. Lá no 11 está escrito produza, no 12 produziu, no 20 produzam, e aqui no 21 produziram. É Deus que produziu? Ele só deu a ordem, certo? Existe uma ideia na ciência
que é a ideia da evolução. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu sobre a ideia da evolução? Como que nós cristãos que cremos na Bíblia lidamos com isso? Até algum tempo atrás a pessoa se convertia, aí ela lia o Gênesis, ela dizia: a ciência é tudo mentira. Mas quando está dizendo aqui que algo que Deus criou, por exemplo, a água produziu abundantemente répteis de alma vivente, não é uma evolução? Quando Deus diz para a terra: produz a terra erva verde, e a terra produziu, não é uma evolução? Aonde que está o conflito? Que a ciência ela prega a evolução, mas tira Deus. Quem está aí? A ciência prega a evolução sem Deus. Que do nada as coisas começaram a se evoluir. Foi um processo natural. O que os crentes de antigamente faziam? Não, se a ciência vai por esse lado, nós não cremos em nada, nenhum tipo de evolução. Por quê? Porque nós cremos que Deus criou todas as coisas. E aqui os textos estão dizendo: Deus deu a ordem para a terra produzir erva verde. E a terra produziu. Ela mesma evoluiu. Quem está aí? Então, como que nós cremos? Nós cremos sim numa evolução, mas com uma evolução onde tudo começa em Deus. Contrário da maior parte do pessoal da ciência, que tudo evoluiu a partir do nada. Acho que é mais, até se for olhar só pelo campo da inteligência, é mais inteligente crer assim. Que Deus criou as coisas, deu ordem a essas coisas para que elas produzissem, ou seja, que elas evoluíssem. Deu para entender? Era só esse adendo do nosso estudo da semana passada que eu queria destacar. Que antigamente os crentes não criam nada de evolução. Por quê? Porque a ciência diz que do nada as coisas foram evoluindo com um processo natural. Hoje nós entendemos, se você for ler o Gênesis com uma dosezinha de entendimento, você vai perceber que as coisas evoluíram. Mas não foi um processo só natural, foi através de uma ordem de Deus. Amém? Vamos lá para o nosso texto, versículo 26. Num primeiro momento, nós vamos reler alguns textos que a gente já viu, mas agora nós temos mais corpo neles. Então nós vamos ter um entendimento um pouco mais encorpado, e a partir de uma outra visão. Amém? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... E disse quem? Qual é a palavra aí no original? A mesma de Gênesis 1, Elohim. Então você pode colocar entre parênteses ou puxar uma seta e escrever Elohim na palavra Deus. O que quer dizer Elohim? Fala alto. Por que é Elohim? Ó, eu vou voltar lá do começo, hein? Vou voltar todas as aulas. Elohim é Deus no plural.
poderia ser traduzido como deuses, fazendo uma referência direta a Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está aí? Por que Pai, Filho e Espírito Santo? Pelo termo que ele vai usar. Façamos. Se Deus fosse apenas um, é até meio difícil explicar, vou explicar. Se Deus tivesse uma personalidade única, seria: e disse Deus, farei o homem à minha imagem e minha semelhança. Mas como é Pai, Filho e Espírito Santo, três personalidades, ele diz, façamos. Por isso a palavra Elohim, que é Deus no plural. Voltando, não são três deuses. É um Deus com três personalidades. Quem está aí? Eu vou explicar. Mas nós vamos começar na imagem. Façamos homem a nossa... Coloque a imagem aí entre parênteses, se você estiver anotando, puxa uma seta e anota o texto que a gente vai ir. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Hebreus 1. Quem está aí? Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A primeira vez que a gente leu esse texto, nós estávamos procurando por ele, lembram? Então a gente leu o versículo 2, por quem fez também o mundo. O que nos interessa agora está no versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua... Por que nós estamos vendo sobre a imagem? Porque há algum tempo atrás se ensinava que imagem e semelhança falava do caráter de Deus, falava-se da santidade de Deus. E se o homem tivesse sido feito segundo, por exemplo, a santidade de Deus, ele não tinha pecado. Amém? Então que imagem que é essa? Que semelhança é essa? É isso que nós precisamos ver o que a Bíblia nos dá de informações sobre isso. Quem está comigo? Então, Cristo, o Deus encarnado, é a imagem. De qual corpo? Que é primogênito da criação. Lembra que a primeira coisa que Deus cria é o corpo do Filho? Quem está aí? E ele é a imagem do Deus invisível? Lembram? Então é essa imagem que é a referência para ser criada, para que o ser humano fosse criado. Está pegando? Corre lá em João capítulo 1. Tem um aqui, o outro está lá no fundo? Tem dois. Tem primeiro e segundo João aqui na igreja.
também. Porque Cristo é Deus. Nós vamos ver hoje. Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus e o Deus Pai é Deus. Qual que é o grande desafio? Eu já vou aproveitar da sua pergunta para a gente corrigir algo. Nós temos um costume, como igreja, de dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E Trindade é um termo incorreto da gente aplicar para Deus. Por quê? Porque nós temos uma tendência de acreditar que o terceiro é menor. Quer um exemplo? Quem ficou em primeiro lugar na última Copa do Mundo de futebol? Quem foi o segundo? Quem foi o segundo? E o terceiro? Terceiro. Quem? O que é importante aqui? O campeão, a maioria, quem acompanha pelo menos um pouquinho de futebol, sabia. Já o segundo, menos pessoas sabiam. O terceiro, nem o Arthur, que é meio que especialista em futebol, não lembrava, falou Holanda, e é Croácia. Então o que eu quero falar com isso? Daí depois só o irmão Samuel lembrou. Que quando nós colocamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, nós temos uma tendência a não lembrar dele. Eu li esse livro. Se você quer ficar cheio do teu eu, com a sua saúde emocional em dia, não leia. Agora, se você quer morrer para você mesmo, você quer entender o que é viver no Espírito, é para poucos isso. Daí leia. Eu fiquei em crise uns 6 meses depois que todo livro que eu leio eu entro em crise, na verdade. É por isso que eu venho aqui e fico desabafando, tem dia. Quem está aí? Então nós precisamos corrigir isso, que Pai, Filho e Espírito Santo não tem um que é mais Deus que o outro. Todos são Deus. Só que cada um, na triunidade de Deus, assumiu uma responsabilidade. E essa responsabilidade está inteiramente ligada em um servindo o outro. Por que Jesus encarnou e veio para morrer por nós? Porque ele foi servir uma vontade do Pai, que era o quê? Salvar o mundo que ele havia criado. Quem está aí? Por que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, seu Consolador? Para servir o Filho. Por quê? O Filho disse, eu vou, mas não os deixarei órfãos. Ele fez uma promessa. Então o Espírito Santo vem servir o Filho. Quem está aí? Vamos continuar? E a ideia, eu estou fazendo essas pontuações para vocês entenderem o porquê que nós estamos lendo os textos que estamos lendo. Amém? João capítulo 1, versículo 18. Quem está comigo? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem está aí? Vocês estão conseguindo compreender? Deus, você pode colocar entre parênteses, nunca foi visto por alguém. Ou seja, nenhum ser humano viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então até Jesus, até Cristo, ninguém tinha visto a Deus. Então Cristo veio revelar a imagem de Deus. Corre lá,
João capítulo 14. Deus por completo. Toda a plenitude. Lembra de Colossenses 2 que nós vamos para lá? Toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Nós vamos chegar lá. O do The Chosen não dá certo, porque ele tem 40 e tantos anos, Jesus viveu até 33, então já não deu certo. Mas eu acho que o do The Chosen é mais próximo do que o do filme antigo, na minha visão. Como assim? Moisés viu as costas ou só a cara encostada. Ele não viu todo Deus, né? Aí tem até uma alegoria que a maioria acredita que foi Moisés que escreveu Gênesis. Como se ele não estava lá? Daí alguns aplicam dizendo, quando Deus passou de costa, ele viu toda a história que Deus havia feito antes dele. Né? Isso é uma aplicação, é uma crença até judaica. Alguns judeus creem dessa forma. Mas ele viu Deus de forma parcial, né? Porque contempla o Senhor face a face. Né? Porque quando ele estava face a face com Deus, era como se fosse nariz com nariz colado. Então não tem uma visão ampliada, uma visão completa. Jacó viu o anjo, como anjo, ele estava na roupagem do anjo. Né? Jacó segurou o anjo. Vocês querem brigar com o texto de João? Forma teofânica. No Antigo Testamento são todas formas teofânicas, que eu expliquei que é como se fosse algo camuflado, como uma camuflagem, com uma outra roupagem. Mas a figura de Deus, o corpo de Cristo, é a expressa imagem de Deus. Nós vamos ler o texto e eu vou chegar lá, vou explicar. Tentar explicar, porque é complexo se tratando de Deus, né? Mas acho que vocês vão conseguir compreender. Quem está comigo em João 14? Vamos ler a partir do versículo 7. Eu acho que desses da Bíblia, quem mais se aproximou foi Moisés. Mas ele não contemplou toda a natureza de Deus. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe estava igual nós. Quem que é? Mas eu, fulano, não viu? E o outro fulano não viu? Filipe estava igual nós. Então é normal dos discípulos de Jesus. Está meio confuso nessa parte. Quem está aí? Versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem está aí? Quem me vê a mim, vê o... E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem está aí? Vamos em Colossenses? Eu já vou chegar no texto que vai virar a chave para vocês. Colossenses 2, é um texto que a gente já leu também, mas só para vocês irem anotando. Por que nós estamos fazendo toda essa volta? Poderia ir direto, mas quando a gente lê o texto que eu quero mostrar para vocês, vai virar a chave, vai fazer todo sentido. Aonde?
Quem está comigo? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Quem está aí? Nele quem? Habita corporalmente toda plenitude. O que é plenitude? Completo. Toda a plenitude da divindade, não trindade. Por que não trindade? Porque trindade dá a ideia de três deuses. Quem está aí? Calma. Vai dar tudo certo. Toda terça-feira dá certo. Nós vamos chegar lá. Por que que Deus, o Criador de tudo, precisa ter um corpo? Vou perguntar de novo. Por que que Deus, o Criador de todas as coisas, precisa de um corpo? Por quê? Faz sentido, mais ou menos por aí. Aqui nós vamos precisar corrigir um erro, que para alguns não é erro, para outros dizer que isso é um erro, é um escândalo, mas é um erro que precisa ser corrigido. Mas vou repetir, para alguns não é erro, para alguns dizer que isso é um erro é horrível, é loucura, é uma afronta, mas é um erro. Por que que Deus precisa de um corpo? Se Ele é Deus, Criador de tudo. Porque o plano de Deus é vir habitar na Terra. E um espírito na Terra é ilegal. Então ele precisava de um corpo. E qual que é o erro que nós precisamos corrigir? Qual é o erro que precisamos corrigir? Nem eu, nem você, nem ninguém vai morar no céu. Ninguém vai morar no céu. Bom, eu estava num evento com as 10 mil pessoas. E as 10 mil criam nisso. E os líderes dizendo, nós vamos morar no céu. Pastor, me prove você. Me dá um versículo que fala claramente, olha para você ver. Como que é algo tão importante para a igreja, que está na boca de todo mundo, nós vamos morar no céu. Como que não tem um versículo que diz claro? Tem alguns versículos que podem ser interpretados como isso. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5. Lembra daquele texto que fala para vocês não serem encontrados nus naquele dia? Que agora nós estamos num corpo passageiro, terreno, mas que nós teremos um corpo celeste, um corpo eterno. Dá para se interpretar que ele está falando de céu, mas ele não fala diretamente. Eu quero um texto que fala diretamente. Todos os cristãos na volta de Jesus irão morar no céu, ou algo parecido. O próprio João 14 que a gente leu, no começo não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas
morada. Se não fosse assim, meu avô teria dito que iria vos preparar um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Dá para interpretar que é morar no céu, mas o texto não fala isso. O que é as muitas moradas na casa do meu Pai? É o corpo glorificado como o de Cristo. O que são as mansões celestiais? É o corpo de glória. Sempre quando a Bíblia vai falar, principalmente no Novo Testamento, sobre morada, sobre casa, algo assim, ele está falando da casa da nossa alma, que é o corpo. Porque se fosse morar no céu, Jesus concluiu o texto dizendo assim, porque assim como eu estarei no céu, vocês estarão também. Ele não fala isso, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Isso não quer dizer que ele vai estar só no céu, por mais que ele tenha acesso lá. Quem está pegando? Já achou aí o texto que fala que nós vamos morar no céu? Vamos lá, Apocalipse 21. Qual que é o grande problema? Por que eu cobro muito, ou falo bastante às vezes acerca de músicas, e às vezes até com tom de crítica? Porque você grava muito mais fácil uma música do que uma pregação ou um ensino. E isso é normal, todo mundo. Se eu puxar aqui uma música que ficou conhecida lá nos anos 80, tem grande chance de você lembrar. Nos anos 90, tem grande chance de você lembrar. Ontem, no pequeno, que era aquele louvor lá que vocês puxaram, que hoje você cantou um pedaço. É lá dos anos 90, né? Aquele louvor de ontem lá. E a gente lembrou, ele puxou, a gente já foi lembrando, que a mocidade do tempo da geração passada, que é do meu irmão, não a minha, cantava. Agora, cita pra mim alguma pregação que você ouviu nos anos 2000, que você lembra. Quem tá pegando? Por isso que muitas das vezes eu uso as músicas para criticar certas crenças da igreja. Porque muitas das vezes a música, às vezes, quem escreveu, crê da forma certa, logicamente ele está certo, mas a forma com que a gente interpreta aquela canção, às vezes pode levar a gente a uma doutrina errada. Quem está aí? E daí, a gente tem que vir aqui estudar e ver que não é bem daquele jeito. Mas a música doutrinou. Eu não vou ser chato de ficar citando as músicas de novo, mas... Por exemplo, é igual a gente cantar sobre avivamento. Às vezes a gente está cantando sobre avivamento, mas qual que é a grande questão? Vai estudar os avivamentos. Muitas das vezes a gente canta um louvor sobre avivamento, mas é para avivar o nosso momento de culto. E aquela letra e aquela canção sobre avivamento, aquele ritmo, aquela harmonia, nos leva a um momento de êxtase, até mesmo. Mas não gera transformação. Aí nós estamos cantando sobre avivamento, estamos tendo cultos animados, mas poucas pessoas transformadas. Um dos avivamentos que eu não esqueço, que eu nunca esqueço, que eu ouvi, é o do país de Gales. A cidade lá no país de Gales, que eu não lembro o nome, que foi avivada, ela ficou por 3 anos e meio sem ter ocorrência policial na cidade. Nem um roubo, nem um assassinato, nem uma briga de casal, nada. Eu ouvi uma outra, essa é a história do Jonathan Edwards. Um dia um senhor estava andando por uma cidade pequena, próximo a Londres, e ele estava desiludido com a vida e começou a procurar um bar. Ele não encontrou nenhum bar naquela cidadezinha, porque ele queria encher a cara, porque ele estava frustrado com algumas situações, até que ele encontrou um senhor numa praça.
Aí ele perguntou pro senhor, viu, o senhor sabe onde tem um bar aqui? Ele falou, na nossa cidade não tem bar. Não tem boteco aqui. Ele falou, ué, por quê? E esse senhor respondeu, porque aqui um dia passou um homem. E esse homem era Jonatas Eduardo. Avivamento, que mudou a realidade de uma sociedade. Vai estudar sobre os avivamentos. Quem está aí? Mas o que você entende por avivamento? Ou o que você entendia antes de eu explicar essas histórias? Que avivamento era falar muito em línguas, mover do espírito, muitas curas ou libertações. Não que isso não faça parte, mas isso não resume avivamento. Quem está aí? Avivamento fala de uma transformação que afeta a sociedade que nós estamos vivendo. E não só um movimento interno. Quem está aí? Quem está comigo em Apocalipse 21? Feche parênteses, eu só estava explicando o poder das canções. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova. Se Deus vai salvar quem tem que salvar e condenar quem tem que condenar, e os salvos vão para o céu e os condenados vão para o inferno, por que tem que ter uma nova terra? Mas na crença da igreja, que nós iríamos morar no céu, Deus vai levar os salvos para morar no céu geográfico, e os condenados vão ir para o inferno. Por que tem uma nova terra? É exatamente por isso. Porque se fosse para a gente morar no céu, não precisaria ter uma nova terra. Então isso quer dizer que a terra será restaurada. Quem está aí? Vou continuar lendo. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Lembra que eu expliquei do mar? Que o mar só existe porque Deus completou o vazio do estrago feito por Lúcifer, que a terra estava sem forma. Estão conseguindo lembrar? Na terra restaurada vai ser como antes, então não vai ter mar, porque não vai ter imperfeições. Vai ser como no princípio. Agora vai começar a fazer sentido. Porque imagina, parece que aproximadamente 8 bilhões de seres humanos hoje na Terra. Cerca de 1,5 bilhão conhecem a Cristo, são cristãos. Vamos contar que esse 1,5 bilhão está salvo nessa geração. Como que ia caber para o pessoal de todas as outras gerações? Se não haver mar, faz mais sentido caber. Porque vai ter mais área terrena. Muito provavelmente Deus vai restaurar como era lá, no princípio. Aí vai ter a árvore da vida também, que ela não vai comer carne mais porque não vai haver morte. Para a gente comer carne, alguém tem que morrer, né? É isso aí. Verso 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, amém? Sim ou não? Que de Deus descia. Está na tua Bíblia ou não está? Ela não está descendo? Que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu. Quem está aí? Se nós fôssemos morar no céu eternamente, não precisava a Nova Jerusalém descer. Ou qual vai ser a outra explicação para ela descer? Quem está aí? E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo está com os...
Que tabernáculo é esse? Lembra que Moisés fez um tabernáculo? Quem lembra? Lembra lá nossos primeiros estudos desse ano, de Hebreus 8, que Deus mostrou o tabernáculo, uma maquete do tabernáculo que tem no céu, mostrou para Moisés no monte. Que embaixo do monte era o átrio, no meio do monte o santo lugar e o cume do monte o santo dos santos. Foi ali que ele pegou a maquete para construir o tabernáculo dele, que é onde a presença de Deus vem habitar. Certo? Não sei se você já leu, estudou a história sobre o templo que Salomão construiu. Quem já leu? Então, mas você sabe que Salomão construiu um templo, né? E a arquitetura, o projeto desse templo foi feito por Davi. Não sei se você sabe também, né? De onde que Davi viu? Davi teve uma revelação do templo que tem no céu, que é onde Deus habita. Agora, o que João está vendo? Olha para o texto. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de quem? Não é o de Moisés e não é o templo de Salomão. E também não é um monte. Tabernáculo de? Está aí na tua Bíblia ou não está? Está com? Pois com eles habitará. Está aí ou não está? Não é nós que vamos habitar com Deus lá. É Deus que vem habitar aqui. Ele está trazendo o tabernáculo dele porque ele vai habitar aqui. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu. Está aí ou não está? Quem aí vai morar no céu? Irmão, não fica chato. Por favor. Quando o pregador falar assim, quem crê que nós vamos morar no céu? Você levanta a mão e glorifica igual. Não fica chato. Porque senão, nós traz o pregador, o pastor chama um pregador de fora, aí ele tem esse entendimento. Ele vem e prega, porque nós vamos morar no céu, e os irmãos ficam assim, ó. Vocês vão escandalizar a pessoa. Aí depois do culto, você fala, ô irmão, vem no estudo bíblico aqui da igreja. Vocês creem nisso? Nós não vamos morar no céu? Tão fácil assim? Vocês não estão muito confiantes mesmo. Ó, eu nem tinha planejado, mas eu vou explicar para vocês, porque senão vocês vão para casa escandalizados. Corre lá em Mateus capítulo 5. A partir de agora não estava planejado, mas eu senti no meu espírito de explicar para vocês. Eu ia explicar isso aqui lá para frente, mas como tem irmão que lá na frente não vai vir, vou ter que explicar hoje. Vocês estão comigo em Mateus capítulo 5? Está no versículo 1? Não tem nada a ver. É o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o céu. O que está na tua Bíblia? Está errado, hein? Segundo o hino do irmão Lázaro, está errado. Ainda bem que eu vou morrer. Não sei. De quando que é essa música? É ano 2000 alguma coisa. Eu comecei a cantar, você já lembrou, viu? Arrebatamento.
e nunca mais vai descer. Aí que está o problema. É aí que eu ia falar. O problema está, vou morar. Quando você fala que vai morar, você fala que vai passar a eternidade lá. E eles entendem como um céu geográfico. Por quê? Nós podemos entender, vou para o céu, como um arrebatamento depois da grande tribulação, que eles vão até as nuvens. Já é céu, a nuvem está no céu. Só que tem 3 céus, né? Então é aí que entra todos. Por isso que do perigo da música. A música não tem a preocupação de explicar. Ela só vai cantando, tem que rimar, tem que dar certo. E outra coisa, por exemplo, se fosse para o ser humano morar no céu, não faria mais sentido Deus criar o ser humano e já colocar ele no céu direto? Cortar um caminho tanto, né? Aí ele cria a terra, ele planta o jardim, faz o homem do pó da terra. Poderia fazer o homem só alma e espírito, igual aos anjos. É? Porque qual que é a questão? Quando a gente afirma que Deus vai salvar alguns, quem for para ser salvo, e os que for condenado ele vai condenar, mas essa terra não tem jeito mais. Deus perdeu o controle, então ele vai salvar quem crê e vai levar para ele porque ele não vai conseguir resolver. Dá a ideia de um Deus fraco, de um Deus sem controle. Ele perdeu o controle da terra, porque o mundo jaz do maligno. Agora Deus não vai conseguir mais tomar o poder da terra do maligno. Dá entendendo de um Deus que, como se fosse um exército, 2 exércitos estão guerreando, aí um começa a perder e recua. Seria mais ou menos isso. Poderia citar outros textos, como Salmos, 115 ou 116, que fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, por exemplo. Né? Mas se você for voltar só no início, você já consegue compreender que Deus vai vir habitar na terra. Esse é o plano dele. Por isso do corpo físico. Senão ele não precisaria ter o corpo. Ah, mas o corpo é porque ele precisou vir ser sacrificado. Então ele poderia ter deixado o corpo na terra e subido só a alma. Mas ele levou o corpo. E ele vai ter corpo para sempre. Quem está aí? Onde que nós estávamos mesmo? Vim para Mateus? Eles não tinham visto até Cristo. Aí quando Cristo veio, eles viram. Aí o texto que a gente leu de João 14, o versículo 9. Eu estava convosco que Felipe perguntou: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus estava falando do Pai, eles queriam ver o Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Daí Jesus disse: eu estou convosco todo esse tempo, vocês ainda não me viram? Que quem vê a mim, vê também meu Pai. Está falando da imagem de Deus, feição de Deus. Deus é invisível. Um dia veremos. Segunda Pedro. Corre lá em 2 Pedro. Capítulo 3. Estou terminando. A introdução. Quem está aí? Já chegou?
2 Pedro, capítulo 3. Está no versículo 5? Tem nada a ver. É o versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Que mundo que é esse? Cobertos com as águas do dilúvio. Esse não é o dilúvio de Noé. É o dilúvio de Gênesis 1, versículo 2. Lembra que a terra estava e as águas cobriam toda a face da terra? Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, que palavra é essa? Cristo, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Guarda isso aqui. Primeiro, tesouro. Ninguém coloca o tesouro no fogo para acabar com ele. Mas para o quê? Purificar, refinar, moldar. Amém? Que dia? Quando que Deus vai fazer isso? No dia do juízo. É o que o texto está dizendo. E da perdição dos homens ímpios. Abre parênteses. O juízo final ou o trono branco para os homens ímpios. Salvo não vai passar pelo juízo final. Amém? O juízo final é para ímpio. Só para eles receber a condenação. É o tribunal da ira de Deus. Nós somos livres da ira de Deus, porque a ira que viria sobre nós, Ele derramou sobre seu Filho. Amém? Para nós vai restar o tribunal de Cristo, quando nós vamos dar conta das nossas obras. Mas o tribunal de Cristo não condena. Você guardou isso? Que a terra vai ser purificada pelo fogo no dia do juízo? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, para que conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quem está aí? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Então, numa tradução mais atualizada, ele vai falar, já que vai ser destruída a terra, que tipo de pessoa vocês devem ser? Santas e piedosas. Quem está aí? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova em que habita a... Quem está aí? Apocalipse 20. Você guardou lá, né? Que é no dia do juízo. Ninguém me fez uma pergunta que eu queria que vocês fizessem. Essa também é boa. É uma boa pergunta. Não desliga. Vamos fazer uma oração.
O céu não existe? Vamos ler esse texto aqui, daí eu vou explicar. Vou abrir outro parênteses, vou explicar para vocês. Para que quando alguém vir ministrar sobre você que nós vamos morar no céu, para que você saiba. Por mais que a pessoa que esteja ministrando não saiba, mas você tem que saber. Aí você vai ter motivo para dar glória, para glorificar. Com o motivo certo. Amém? Mas vamos ler isso aqui, para nós concluir essa parte aqui, da restauração da terra. Versículo 7. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. E acabando os 1000 anos, que 1000 anos é esse? Milênio, reino milenar de Cristo. Amém? A gente aqui precisa entender qual parte do calendário que a gente está. Então, vai ser a segunda vinda de Jesus e ele vai reinar sobre a terra 1000 anos. Nesses 1000 anos, o diabo, Satanás, vai estar preso no abismo. Amém? Onde lá os textos que a gente já estudou em escatologia, vamos estudar de novo esse ano, fala sobre Cristo reinando com vara de ferro e com cetro de justiça. Então, e acabando-se os 1000 anos, está acabando, acabou esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Olha para vocês verem, lá no final dos tempos, Jesus, o Cristo, vai vir na sua segunda vinda e vai governar sobre essa terra como se fosse o governante mundial. Ele vai governar tudo. Nesse período, ainda as nações estão acontecendo, ainda estão existindo. Amém? Nós cremos que quando nós que venceremos, reinaremos com Ele. Então nós teremos um corpo glorificado. Amém? Mas a terra vai estar fluindo. As coisas vão estar acontecendo. E mesmo assim, Cristo já está aqui na segunda vinda, com o corpo glorificado. Mas por conta da sua justiça, muitos não vão crer nele. Não vão querer segui-lo. Por quê? Porque todo não, mas a grande maioria do governo do mundo é corrupto. E Cristo vai governar com justiça. Aí olha o que Satanás vai fazer. E sairá a enganar as nações. Então ele vai encontrar ainda nações que vão ir na ideia dele, porque o que ele vai jogar? Dá para vencer o Cristo. Dá para vencer esse povo. Quem está aí? Nossa, nós fomos longe hoje. Estava lá em Gênesis. Vamos lá. Que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Tem um monte de gente na internet já dando o nome desse Gog e Magog aqui. Tem uns que falam que é Irã e Rússia, mas lá na escatologia, se Deus permitir, a gente vê isso aqui. Cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Olha o tanto de pessoa que Satanás vai enganar. Como a areia do mar. É por isso que a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses que a fé não é para todos. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, ou seja, Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu. Está aí na tua Bíblia ou não está? E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quem está aí? Juízo final, no final do milênio. Junto com essa guerra de Gog e Magog. Que é esse povo de número incontável que vai vir para batalhar contra Cristo e o seu povo. Na esperança de vencer. E tomar de volta o governo da terra. Quem está aí? Então, por que nós estamos falando tudo isso aqui? Por causa do final do versículo 9. E de Deus desceu fogo do céu e os... O texto de 2 Pedro não diz que o fogo ia queimar
toda a terra e as suas obras? É disso que está falando, sobre esse fogo restaurador, que vai restaurar a terra como era no princípio. Conseguiram compreender até aqui? Fecha parênteses. Volta para o Gênesis 1. Eu vou ter que explicar do céu, né? Ou não precisa? João 14. Depois nós continuamos, então. Eu acho que eu já expliquei isso aqui, a maioria dos irmãos deve saber. Eu acho. Vamos lá, irmão, rápido. Abre a Bíblia. Vamos acelerar. Senão não vai dar tempo. Quem está em João 14 de novo? Agora o versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus está onde? Você guardou essa informação? Jesus está no Pai. Sim ou não? João 3. Quem lembra qual que é o contexto de João 3? Jesus está conversando com? E Nicodemos está onde? Nicodemos está no céu? Nicodemos está em Israel. E está conversando com Jesus. Sim ou não? Jesus está onde então? Mas ao mesmo tempo Jesus está no Pai. João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no... Está na tua Bíblia ou não está? Então Jesus está onde? E está no Pai. Ó, geograficamente, Jesus, o seu corpo está na terra. Mas seu espírito está com o Pai, que é o céu. Então, quando alguém disser, nós vamos morar no céu, você lembra do Pai, e não do lugar geográfico. É por isso que o Pai vai vir. Para que a gente esteja nele e ele em nós. Você podia ter feito um barulhinho um pouco mais animado, né? Você conseguiu compreender? O porquê que você vai continuar glorificando quando alguém disser, nós vamos morar no céu? Só que agora você não vai lembrar do lugar geográfico. Você não vai lembrar de ruas de ouro, né, rio de cristal. Isso aí tem uma outra aplicação. Né? Tá na Bíblia também. Mas você vai lembrar que você vai estar em Deus. Assim como Ele, através do Espírito Santo, hoje está em nós. Então o céu já é e ainda não. Quem está aí? Nós estamos corporalmente na terra, mas nós já podemos desfrutar do céu. Que o Espírito de Deus habita em nós.
Quem está aí? O que você pode tirar uma casquinha quando alguém disser, nós vamos morar no céu? Falei, ele já está aqui em mim. Quem está aí? Vamos morar no céu? Nem? Só que agora o que veio na sua mente foi o quê? O Pai. Amém? E não um lugar geográfico como um escapismo. Nós não vamos escapar daqui. O Pai está habitando em nós porque nós precisamos organizar algumas coisas aqui. Quem está aí? Vamos voltar então para a original. Por isso que eu falei, para você não ficar chato. Que às vezes você aprende metade de alguma coisa, daí você já fica lá. Falou morar no céu, isso aí nem tem na Bíblia. Entendeu? Por quê? Porque daí você entendeu uma parte, você aprendeu uma parte. Agora eu expliquei o restante para você continuar glorificando e crendo quando alguém falar que nós vamos morar no céu. Só que dentro da sua consciência agora você vai lembrar do Pai, não de um lugar de escapar dessa terra ruim. Então é maior, com mais certeza. Conseguiram compreender? Vamos voltar para o nosso texto? E disse Deus, façamos. Agora vai chegar num lugar legal que eu queria. Gênesis 1. Eu não avisei? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Agora nós vamos focar no façamos. E na forma como que Deus é. Abre em Efésios 4. Se você não der um glória, depois que você entender isso aqui. Estão prestando atenção aqui, né? 4. Efésios 4. Capítulo 4, versículo 4 também. Quem está aí? Vamos ler o texto? Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Não entendeu? Vou continuar lendo. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e de todos. Mas não é Pai, Filho e Espírito Santo? E agora? O que diz João 4:24? Deus é Espírito. O que Deus é? Quantos Espíritos? Um? Vamos lá, então Deus é? É só para ilustrar, não estou desenhando Deus. Deus é Espírito. Ponto. Deus único. Amém? Olha o texto de novo de Efésios.
Versículo 4. Há um só e um. Quantos corpos? Está conectando? Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo habitam em um. Há um só corpo e um só. Esse Espírito tem um corpo. Sim ou não? Estragou o canetão vermelho, agora tem que fazer com o preto. Há um só corpo e um só? Por que não está uma só alma? Porque a alma fala de personalidade. E esse Deus único, esse único Senhor, que tem um só corpo, ele tem 3 personalidades. Quem está aí? Deus é espírito, tem um único corpo, mas com 3 personalidades. Quem está aí? Personalidade de Pai, Yahvé, o Criador. Personalidade de Filho, a graça, redenção. E personalidade do Espírito Santo, comunhão, consolo, intercessor, Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito é Deus. Então não tem primeiro, segundo e terceiro. Todos são Deus. Todos é o mesmo Espírito. Vocês estão aí? Deixa eu ver aqui. Gênesis 11. Quem está comigo? Irmão, você está pensando no que você está ouvindo, está remoendo ali, ou você está triste? Tem uns irmãos com a cara de triste. Vocês estão felizes? Eu esqueci de perguntar, não? Sempre? Ah, já que estava lá, você lembra do William? Do William, lá no Pastor Kleber? Eu contei para os irmãos no primeiro ano, eu contei para os irmãos que tinha um rapaz que toda revelação que o pastor mandava, assim, todo entendimento que o pastor trazia, ele falava, esse que é meu pastor. Ou ele falava, é forte. Assim, bem alto, bem sanguíneo, hemorrágico, assim. Vocês chegaram em Gênesis 11? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala.
ou seja, o mesmo idioma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o singular ou plural? Singular, o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos. Coloca entre parênteses, desçamos e confundamos. Desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Está no plural ou no singular essas palavras? Por quê? Toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma que Gênesis 1, 26. Façamos. Estão conseguindo compreender? O Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. Quem está aí? Quando falamos de Cristo, toda a divindade habita nesse corpo, que é o corpo de Cristo. Estão entendendo? Há um só corpo e um só Espírito. Mas Paulo não fala uma só alma, uma só personalidade. Por quê? São três. Quando ele fala há um só Senhor, há um só Senhor e Pai. Pai é um. Quem está aí? Estão conseguindo compreender? Começou confuso, mas eu acho que agora está desenhando, né? Volta lá para o Gênesis 1. Nós vamos pegar um pouco mais de base, alguns outros textos para a gente encorpar um pouco mais esse entendimento aqui. Mas vamos ler de novo. E disse Deus, Elohim, ou deuses. O que ele está se referindo? Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos. Por quê? Porque é o Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é a nossa qual imagem? O corpo único da divindade. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. De Colossenses 1. Amém? Estão conseguindo compreender? Conforme a nossa... Que semelhança é essa? Lembra que eu falei que usar o termo trindade não é o mais correto? Porque trindade dá uma ideia de três deuses como se fossem três espíritos distintos. São três espíritos, são três corpos, como pessoas distintas. Como que os anjos são? Qual é a forma dos anjos? A essência dos anjos, melhor dizendo. Um anjo tem um espírito, é um espírito, depois você escreve ali o resto. Um anjo ele é um espírito e tem uma personalidade. E não tem corpo. Quem está aí?
Deus é espírito, tem um corpo e 3 personalidades. E o homem? O que o homem é? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, formou. Soprou sobre ele o espírito de vida, soprou o espírito. E o homem tornou-se alma vivente. Então o homem é alma. Alma essa que habita num corpo. Sim ou não? E o homem tem um espírito. Qual é a semelhança de Deus e o homem? Os anjos são dicótomos, espírito e alma. Deus não é trindade, Deus é um ser triuno. A tricotomia de Deus. Onde está a semelhança? O homem também é um ser triuno, um ser tricótomo. Aí, a forma com que o homem é composto é diferente. Mas ele é semelhante por ser triuno. Estão pegando? Não é que o homem é espírito e tem 3 almas e habita num corpo. A semelhança é semelhança, não igualzinho. Então a semelhança está em ser 3 em 1. Deus é 3 em 1. E o homem, 3 em 1. Ficou claro? Vamos ler o texto de novo? E disse Deus, Elohim, façamos a imagem do corpo único de Deus, conforme a nossa semelhança. Deus é triuno, o homem é triuno. É essa semelhança entre Deus e o homem. É porque se o texto quisesse igualzinho, a gente teria que entender que o homem tem 3 personalidades. E que o homem é espírito. E não, o homem é alma. Você está aí? É lá em Jó, se não me engano, está escrito, na verdade, aquele A com H e o acento em cima do A, que pode ser substituído por existe. Na verdade, existe um espírito no homem, e não que o homem é um espírito. Mas nós vamos ler isso aí para frente. Quando eu olho nosso propósito na natureza. Esse é o processo de santificação, ou da transformação, né? A gente usa essas 2 palavras, que é a transformação, a santificação da alma, que é esse processo que todo cristão está passando, né? Por quê? Nós somos salvos no Espírito, né? Lá na frente a gente vai desenhar tudo, vai fazer todo aquele mapa mental para a gente compreender certinho. Nós somos salvos no Espírito, pela graça, por intermédio da fé. O que isso quer dizer? Nosso espírito estava morto, que foi a parte de Adão que morreu com o pecado. Se comeres do fruto, certamente morrerás. O que morreu? O espírito, porque Deus falou com ele a primeira vez que de vós audiu. Então nós entramos, depois do nosso espírito ser salvo, e essa morte, essa salvação é eterna, não se perde, não tem começo, não tem fim. Entramos no processo da salvação da alma, que é o processo que todos nós estamos. Alguns mais avançados, outros menos. Como que faz isso? Tiago capítulo 1, versículo 21. Através da palavra. A palavra em mim.
E eu vou entrar mais em detalhes nisso na semana que vem, quando a gente for falar sobre o porquê de Deus criar o homem, qual o propósito. Mas já posso adiantar que Deus não criou o homem para salvar. O propósito de Deus para com o homem não é a salvação. Por quê? Se o propósito de Deus fosse a salvação, nós tínhamos que afirmar que Deus criou o homem para o pecado. E não foi esse o propósito de Deus. Deus não falou, vou criar um homem para pecar para mim poder salvar ele. Não é esse o propósito. Nós vamos ver na semana que vem. Também. Não precisava ficar aqui. Vamos ver os outros aspectos para a gente encerrar? E daí na semana que vem nós vamos entrar mais detalhadamente, abrindo textos, sobre esse assunto aí, sobre a transformação. E como orar da maneira certa e tudo mais. Tá? Por que Deus criou o homem. Vamos rapidinho. Filipenses capítulo 2. O que nós vamos ver agora vamos pegar mais corpo sobre essa afirmação dessa essência de Deus, como que é que eles se comunicam. Porque nós estamos entendendo o porquê de Deus falar façamos. Amém? Estou só recapitulando com vocês, só para ninguém se perder. Porque às vezes a gente vai emendando outros assuntos no meio, só para você não perder a linha de onde está o nosso raciocínio. Filipenses capítulo 2. Depois de Atos é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Quem está comigo? Filipenses capítulo 2, versículo 5, a gente já está caminhando para o encerramento. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então redobra a sua atenção para você não pegar só as informações, mas para você capturar a mensagem que está por trás aqui. Amém? Não capta só a informação sobre o estudo, capta também a mensagem. Por quê? Porque Paulo está falando de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender qual é o sentimento de Cristo para saber qual tem que ser o nosso sentimento. Amém? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Ele mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Às vezes enrosca. Mas fez a si mesmo de nenhuma... Pior que ficou gravado, eu não vou cortar, vai assim mesmo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Qual é o sentimento que eu e você precisamos ter? Ele é Deus, mas ele se fez em forma de servo, como um homem, forma de homem, que serve. E foi até a morte. Madeira da cruz, quem criou? Ele. Madeira onde ele foi pregado, quem criou? Ele. Os homens que o pregaram, quem deu a vida para eles? Ele. E mesmo assim, para servir a todos, se humilhou e aceitou a condenação, aceitou a morte. O que Paulo está dizendo? Vocês precisam ter o mesmo sentimento.
Qual a desculpa que você tem para não servir? Quando você diz eu não vou servir, você está dizendo eu sou como Deus. Eu sou um Deus aqui. Todos me servem, eu não sirvo ninguém. Paulo está dizendo, tenhamos o mesmo sentimento. O servo não faz suas próprias vontades. O servo faz o que tem que ser feito. O servo não escolhe o que faz. O servo faz o que o seu senhor manda fazer. Ai, pastor, eu não vou fazer isso. É muito humilhante. Olha o texto. Você precisa ter o mesmo sentimento que Cristo. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Quem é nascido de Deus não precisa se preocupar com reputação. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Quem se levanta contra você por pregar o Evangelho, se levanta contra Cristo. Quem está aí? Ah, pastor, eu não vou servir nisso. Você não tem escolha, na teoria. Se você é servo, você tem um senhor. Se o senhor está mandando fazer, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem está aí? Tá pegando ou não? E se eu fizer isso, pastor? Só serve, presta atenção nisso aqui, só serve de forma plena quem nega a si mesmo. Também. Servir a igreja, servir uns aos outros. Pare para pensar, eu não gosto muito, às vezes algumas pessoas podem interpretar errado, de citar exemplos. Mas vou dar um exemplo meu. Com a graça que Deus deu, não seria muito mais vantajoso, humanamente falando, eu adaptar, pegar o dom que Deus deu, me adaptar numa teologia de alguma denominação grande e fazer um nome lá? Qual a vantagem, humanamente falando, pessoalmente falando, qual a vantagem que eu tenho de vir aqui e despregar 80% das coisas que você acreditava? Não era muito mais vantajoso eu colocar um molhozinho naquilo que você já crê e ir empurrando? Fazer um nome? Se eu quisesse me adaptar na denominação, eu não ia ter descanso. Com o dom que Deus deu, que Deus me confiou, se eu adaptasse no discurso que a maioria crê, eu não ia ter lugar vago, talvez não ia ter tempo para estar aqui. Estão entendendo? Por que eu sirvo da forma que eu sirvo? Coloque amor nas minhas palavras. Não pense que eu estou querendo ser maior que ninguém. Entenda. Estou só dizendo para você que, humanamente falando, era muito mais vantajoso. Eu adaptar, fazer um nome, ficar famoso. Você está conseguindo compreender? Coloque amor nas minhas palavras. Mas Deus deu um propósito claro. Eu não vou questionar. Por que eu estou falando isso? Eu estava no evento com 10 mil pessoas esse final de semana. Irmão, eu ouvi cada coisa. As pregações que nós temos aqui, não estou falando de mim pregando, estou falando das pregações que nós temos aqui na igreja, de todos os irmãos que ministram.
Não teve nenhuma perto lá. Uma denominação com uma convenção de 10 mil pessoas. Com 10 mil pessoas naquele lugar. Sei lá, 200, 300 pastor. Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Que muitas das vezes nós precisamos renunciar ao eu. É renúncia. Tem muitas pessoas que olham às vezes e falam, nossa, eu queria estar ali. Mas você não sabe o quanto de renúncia tem no processo. Mas o que Deus faz com quem tem o mesmo sentimento de Cristo, que nega a si mesmo, que se humilha, que abre mão de glória, de exaltação? O que Deus faz? Vamos ler o texto, versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. Tem muitas pessoas que não querem negar a si mesmo para receber a exaltação dos homens. Mas quando nós renunciamos o eu, quando nós abrimos mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus, Ele exalta. É igual honra. Honra não precisa ser cobrada. Não existe cobrar honra. É Deus que honra. É Deus que toca no coração das pessoas. É Deus que revela nas pessoas o propósito que você está cumprindo. Ah, ninguém me vê nessa igreja, ninguém me honra. É porque você está fazendo por você. Está preocupado com a sua reputação, com o seu nome, com as suas conquistas. Mas quando nós renunciamos o eu, quando nós temos o mesmo sentimento de Cristo, que eu não estou fazendo por causa do meu nome, estou fazendo pelo nome de Jesus, estou fazendo porque o Senhor mandou. A honra vem de Deus. Tudo depende. Essa dúvida nunca vai sair. Mas vai ter dias que você vai ter muita certeza. Aí quando o teu eu estiver meio inflamado, aí você vai começar a duvidar. Por exemplo, eu demorei muito tempo para entender que Deus tinha me chamado para o ensino. Porque todo mundo que Deus usava para falar comigo, falava, Deus vai te usar na palavra. Deus usou as pessoas para falar, o desejo do teu coração é o ministério do louvor. Até então, meu sonho era ser produtor musical, ser esses músicos de estúdio e tal. Era o que eu queria, era o meu sonho. Deus falou, tô te tirando do ministério do louvor para te colocar no ministério da palavra. Só que no contexto em que eu vinha, era todas aquelas pregações estilo Gideões, pregações pentecostal. Sabe aquelas pregação eloquente, com aquelas vozonas? Até que eu comecei a pregar. Nesse estilo, sim. E eu não conseguia, eu falava, Senhor, eu estou sem unção. Eu vou ter que orar mais, vigiar mais, porque eu estou sem unção, não sai, eu vou pregar, eu faço força e não vai. Porque na minha cabeça só era usado na palavra, da forma com que Deus tinha falado por profecia, quem pregava daquele jeito. Mas depois eu vim para a obra, um dia e tal, congregando aqui um tempo, o pastor falou, você não dá um estudo? Nunca fiz isso, mas vamos lá. Foi o primeiro estudo. Foi quando eu entendi no meu espírito, ver a confiança em Deus. Eu nasci para isso. Só que, no meio do processo,
Você vem fazendo com a confiança em Deus, Deus falou que ia usar e tal. Você começa a ver alguns frutos, mas com o passar do tempo, o meu eu entra. Tem dia que ele está mais aflorado. Aí, será que é isso mesmo? E você começa a duvidar. Mas quando você começa a ver os frutos, né? A certeza sobre eu estar fazendo a vontade de Deus quando a gente vê os frutos. E o grande um grande sinal assim que vai te dar uma direção muito mais clara sobre o propósito é quando você vê uma necessidade. Por exemplo, quando eu comecei a ensinar, eu comecei a perceber, eu falei, nunca tive isso na minha vida. Não tem ninguém assim, não conheço ninguém da igreja que ensina. E você vai ver nos evangelhos que hora Jesus ensinava e hora Jesus pregava. São conceitos diferentes, propósitos diferentes. Então eu vi uma necessidade no corpo de Cristo, na igreja. Não tem ninguém que ensina. Tanto da onde eu congregava antes quanto aqui. Ensino. Tem muitas pessoas que pregam, mas ensinar, abrir, mostrar, ter um entendimento que eu estou tendo agora, não tem ninguém que faz. Então, a partir de uma falta que você percebe, ali, muito provavelmente Deus já está te mostrando onde está o seu propósito. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Vocês conseguiram perceber aonde a Trindade está falando aqui? Sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Vamos lá, mais 2 textos e a gente encerra. João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Essa questão de saber sobre a vontade de Deus, sobre o propósito, tem uma outra passagem muito interessante, que eu explico mais detalhado um pouco, quando a gente fala sobre os livros. Deus tem o livro do propósito e o livro da nossa vida. Na cultura judaica, todo mundo que é filho de sacerdote automaticamente será sacerdote. Quando chegar na idade correta, ele vai ser um sacerdote. Em Jeremias capítulo 1, depois, se você quiser ler lá, Deus aparece para Jeremias. E daí Deus diz para Jeremias, eu te escolhi, eu te chamei, e as nações eu te dei por profeta. Por que você está estudando para ser sacerdote? Por que você está se preparando para ser sacerdote? Eu te escolhi e te chamei para ser profeta. Mas quando que Deus chamou? Antes dele vir para a terra. Quando Deus escreveu o livro do propósito do que ele deveria viver. Amém? Por hoje eu vou falar isso. Depois eu explico mais para frente, eu vou explicar com um pouco mais de detalhes. Não é bem isso, mas é parecido. O que eu fiz? Eu continuei constantemente, e essa palavra é muito importante, continuei de forma constante buscando me capacitar. E no dia que chegou a oportunidade, se eu não tivesse capacitado e preparado para ministrar um estudo, eu não ia descobrir que aquele era o meu propósito. Eu só descobri porque durante o caminho, enquanto eu não via que estou pregando e não está tendo mover, estou falando e não consigo entonar a voz igual os pregadores fazem. Continuei buscando capacitação, intimidade com Deus, continuei me relacionando com Deus e buscando a capacitação
técnica da coisa. Para que quando chegou a oportunidade eu fui, fiz, opa, nasci para isso. Então, se você não tem clareza, tem um norte, eu sei que Deus vai me usar em determinada área, mas não sei especificamente como. Continua se preparando. Porque às vezes Deus pode chamar um jovem desse aqui e dizer, você vai ser pastor. Aí ele não busca nada relacionado a pastor a vida inteira. Aí vai chegar lá, não vai saber o que fazer. Quando eu fui ordenado, por exemplo, todo mundo já olhava, teve irmão que chegou para mim, Deus falou que vai te ordenar. O irmão já chegou, falou para mim, eu acho que você vai ser direto a pastor. Teve 2 ou 3 irmãos que chegaram para mim e falaram, eu sinto que vai ser direto a pastor, você tem que saber. Por quê? Porque a igreja já via essa vocação. É só uma oficialização daquilo que você já está vivendo. É porque tem pessoas que querem cargo. Tanto é que, tipo, eu mesmo, quem me conhece de perto sabe que eu nem ligo para que me chamem pelo título. Eu não tenho essas vaidades, essas coisas, porque... às vezes pode ser que tenha alguém aqui que está totalmente perdido, não faz ideia do que Deus vai usar. Continue buscando, caminhando, e vai ser na intimidade, na vida com Deus, que você vai entendendo. Porque tem muitas pessoas que às vezes ela olha para a igreja e fala, nossa, mas a igreja está com essa falha, a igreja está com essa falta. É exatamente talvez ali que Deus quer te usar, que Deus quer te colocar. Ele já está te mostrando porque é ali. E, por exemplo, igual no ensino, não necessariamente Deus só vai levantar uma pessoa para ensinar. É isso que às vezes eu cobro muitos irmãos. Irmão, não pega só a informação que está aqui e fica a informação. Igual eu falei na semana passada, persiga a informação até você ter a revelação para você conseguir aplicar e depois você transferir. Né? Uma igreja que tem visão de crescimento não pode se resumir a apenas um ensinador, ou apenas um profeta, ou apenas um ministro de louvor, apenas um líder de jovens. A gente precisa pensar como um corpo, como uma equipe mesmo, uma família que trabalha cada um na sua esfera, ou vários nas suas esferas, trabalhando para um único propósito, que é formar Cristo em todos. Bem, vamos ler os 2 últimos textos? Quem está comigo em João 17? Versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, personalidade, está aí, como tu, ó Pai, és em mim e eu, personalidade, em ti, personalidade. Quem está aí? Um Deus, Jesus está orando aqui, amém? Esse texto aqui é a oração sacerdotal, oração de Jesus antes de ir para a cruz, ou oração intercessória. Jesus está orando, está dizendo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Se você for jogar isso aqui para as regras da gramática, não tem como nós sermos um. Isso é uma coisa de Deus. Porque para ser nós, precisaria ser pelo menos 2. Dentro da gramática. É só porque está falando de Deus que nós podemos ser um. Estão compreendendo? Está fazendo sentido? Está na tua Bíblia? Corre lá em Mateus 26. Esses textos estão falando entre a interação do pai e do filho. Óbvio que a gente estava falando sobre abrir mão. Esse texto aqui, ó.
Mateus 26, 39. Quem está comigo? E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Está conseguindo perceber agora? Depois da explicação, você está conseguindo notar? Que eles são um, mas também não. Amém? Quando ele fala eu e tu, ele está falando de duas personalidades. Sempre quando a gente lê tu, se for uma referência aos homens, está falando de alma vivente. A carne, quando o apóstolo Paulo fala de carne, ele está falando da alma. Porque, igual você falou, a carne não quer ler a Bíblia e orar. Aonde está a vontade do ser? Na alma. Tá? Atos capítulo 5. Agora nós vamos ver o agir do Espírito. Quem está comigo? Atos 5. Posso ler? Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito? Coloca entre parênteses, mentisses ao Espírito Santo. E retivestes parte do preço da herdade? Colocou entre parênteses? Olha o versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a... Coloca entre parênteses, não mentistes aos homens, mas a... Para quem que ele mentiu no versículo 3? E no 4? E no 3? E no 4? E no 3? Por quê? O Espírito Santo é Deus. Está na tua Bíblia? Tá ou não tá, crente? Romanos 8, agora é de verdade. Agora nós vamos embora. Romanos 8. Agora se falando do homem. Amém? Versículo 16. Quem está comigo? Romanos 8, 16. O próprio Espírito, letra maiúscula ou minúscula? Testifica com o nosso, com letra, que somos de Deus. Está na tua Bíblia ou não está? Próprio Espírito, Espírito de Deus, com letra maiúscula. Testifica com o nosso Espírito, letra minúscula. Somos filhos? Um dos sentidos do Espírito é a consciência. Já conheceu uma pessoa desequilibrada? Quem já conheceu uma pessoa desequilibrada? Por que essa pessoa é desequilibrada? Porque a alma dela governa a sua consciência. Quando nós nascemos de Deus, nós nascemos do Espírito. E agora o Espírito de Deus governa a nossa consciência.
Então o Espírito de Deus comunica com o meu espírito, minha consciência, que nós somos filhos de Deus. E não importa, não tem importância nenhuma se você não sente que é um filho de Deus. Vou falar de novo que você não entendeu. Não tem relevância nenhuma você não se sentir filho de Deus. Porque o sentir está na alma. E não é a alma que governa sua consciência. É o Espírito de Deus que governa a sua consciência. Você pode hoje não estar se sentindo filho de Deus, mas agora, se o Espírito Santo estiver ministrando na sua vida, você está com a consciência de que você é filho. Temor é consciência e não sentimento. Porque às vezes as pessoas falam, tem que ter o temor do Senhor, e a pessoa acha que tem que ter medo do Senhor. Medo é sentimento. Temor, consciência. Quem está aí? Está pegando? Toda pessoa desequilibrada não tem o Espírito de Deus governando sua consciência. Ela só é desequilibrada porque a alma está mandando as informações, mandando o comando para a sua consciência. Quem está aí? Olha o versículo 29, só para a gente colocar o carimbo em cima. Agora está. Vocês estão lá no versículo 29? Que tem tudo a ver com o que a gente falou. Agora dessa vez tem a ver. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para a salvação, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está aí ou não está? Deus não te predestinou para ser conforme o quê? A imagem. A imagem do Filho. Está na tua Bíblia ou não está? Deu para completar a parte A do versículo 26 do Gênesis 1? Deu para compreender? Quem anima para a semana que vem? Fica de pé.